Então, antes de chegarmos na lei de Ampère, que é uma lei geral do magnetismo, vamos falar mais alguns casos específicos aqui, que ainda são solucionáveis de forma até simples pela lei de Biot-Savart, tá bom? Aqui a gente tem o campo magnético de uma bobina, né? Tal qual eu acabei de falar, né? A lei de Ampère, parecida com a lei de Gauss, ela envolve bastante simetria. Esse sistema aqui ainda não tem muita simetria, então vamos lá. Temos um elemento aqui que cria corrente e a gente quer calcular num determinado ponto. Então, vetor R, que dá essa distância entre onde está passando a corrente e o ponto de interesse. A gente já viu que o campo magnético ele é ortogonal a essa direção de interesse, né? Não é que nem no campo elétrico que ela tinha a mesma direção do R. Aqui é ortogonal devido ao produto vetorial, tá bom? Isso é bem interessante. Quando a gente fazia lá as equações da lei de Coulomb, a gente desenhava o vetor R, que é a distância do ponto onde tinha carga até o ponto de interesse de cálculo do campo, e o vetor campo elétrico tinha a mesma direção do vetor R, mesma direção e sentido. Se carga positiva, né? Aqui não, porque aqui a gente tem o produto vetorial na expressão. Então, o produto vetorial gera este campo perpendicular. Então tá aqui, perpendicular a R, legal. Claro, por ele ser um vetor, eu posso escrevê-lo como uma componente num eixo de interesse mais uma componente num outro eixo de interesse. É decomposição de vetores. Beleza. Estou um pouco mal aqui do coroninha, galera. Beleza, agora vamos lembrar o seguinte. No problema daquele setor circular, a gente viu que o paralelismo anulava o campo. Aqui a gente tem paralelismo, né? dl é paralelo a uma das componentes que a gente construiu dB. Então essa parte se anula. Simples assim. Coloque num produto vetorial, coloca dois vetores paralelos para ver o que acontece, né? Acontece também que o produto vetorial dá zero. Então a gente pode zerar isso aqui e encontrar então o campo em função apenas deste aqui. Deste dB aqui. dB na direção que a gente pode chamar de y. Beleza, então a integral vai ser o quê? Né? Esse nosso campo magnético, que ele chamou de Z, não tem problema não, é o eixo para cima, vai ser então um vetor que é a projeção neste eixo. E a gente acha isso fazendo cosseno do ângulo. Então tá aqui, dB, este de interesse aqui é a projeção no eixo Z, então cosseno de alfa. Então tá aqui, integral de dB cosseno de alfa. Ok. Então, a gente resolve a integral aqui. Esse seno de 90 graus aparece devido à equação de Biot-Savart, né? Lembra que tinha um senozinho nela? Deixa eu ver se eu acho ela rapidinho aqui. Aqui, ó. Seno. Por que seno de 90? Porque a gente está com vetores ortogonais, né? E dl aqui são ortogonais. Então, seno de 90. Agora, novamente, por relações de triângulo, eu posso substituir esse R aqui como relação de R quadrado e Z. Desculpa, galera. R quadrado de Z. E o cosseno de alfa também. Porque se é alfa aqui, também vai ser alfa aqui. Aquela velha relação lá. Desculpa aqui. Aqui a gente não tem os dois vetores separados por um vértice, né? Com a mesma reta paralela. Então o alfa é aqui embaixo. É justamente o contrário, né? Você lembra aquelas coisas que a gente aprende lá em matemática, né? Teorema de Thales? Quando a gente tem dois triângulos separados por um vértice, o ângulo entre esses dois vértices é o mesmo. Só que aqui, os dois triângulos eles são ortogonais, né? Verde ortogonal ao azul. Por isso que o ângulo igual vai estar do outro lado do triângulo. Está aqui.
Então, é o que a gente está percebendo. Isso facilita um pouco as nossas contas, a gente consegue escrever o cosseno de alfa em função disso, faz as substituições pertinentes, resolve essa integral, né? Tabelada, Wolfram, etc. Beleza? Meu Deus, estou me perdendo aqui. Agora, claro, a gente encontrou aquele ponto, e a gente pode fazer algumas suposições, por exemplo, supor um ponto bem afastado, ou seja, um ponto onde o Z aqui é muito, muito maior que o R da bobina. Então a expressão fica um pouco mais simples. Nada demais, né? A gente fez isso para disco também, encontrando quando a gente fazia o raio do disco indo para infinito, a mesma equação do plano infinito. Então é bem usual esse tipo de coisa. Ok. Vimos aqui então esses casos específicos. Agora a gente vai ver a equação geral, a equação que a natureza respeita sobre o eletromagnetismo. Para entendê-la, para entender a lei de Ampère, a gente tem que perceber o seguinte: para que exista corrente e campo magnético seja gerado a partir disso, tem que passar carga, né, carga de movimento, num circuito fechado. Só fecha a corrente se o circuito for fechado. Se o circuito estiver aberto, a gente não tem corrente. Corrente é um fluxo, então o fluxo tem que ser constante. Muito bem. Bem, o fluxo tem que ser constante aqui neste caso aqui, para a gente entender a lei de Ampère. Logo a gente vai ver fluxos que não são tão constantes assim. Mas daí já é outro caso, é a lei de Faraday, outro esquema, bem interessante também. Mas para começo, vamos de lei de Ampère. Então a gente tem aqui um circuito fechado, carga se move por ele, cada ponto a gente consegue então um campo magnético, devido, né, à tangência aqui do ponto de interesse ao campo, tudo que a gente já vinha conversando. Então a gente obtém em outra forma um vetor campo magnético devido ao vetor distância e à direção da corrente elétrica, por onde ela se move num circuito específico. Em especial, né, para circuitos em uma dimensão, fios, a gente obteve uma expressão como essa na aula passada. Só que a gente pode generalizar essa expressão, né? Porque, sei lá, nem sempre o ângulo é 90 e nem sempre o circuito é tão perfeito, né? A gente vai ter várias geometrias diferentes. E eventualmente, então, a gente chega nessa expressão aqui. Essa é uma lei da natureza realmente observável e obtida a priori, que é a lei de Ampère. Então a gente vê que a integral do campo magnético num circuito fechado, numa curva fechada, né, mais propriamente dita, tem que ser igual à constante do magnetismo vezes a corrente envolvida nesse circuito. Ok? Então, a ideia aqui é resolver quando tiver boas simetrias, que nem lá na lei de Gauss. Então, situações que, sei lá, a gente tem cilindro, a gente tem fio, solenoides, toroides, são simetrias interessantes para utilizar a lei de Ampère. Ela funciona em todos os casos, mesmo em casos bem complicados. Só que ela não se resolve de forma tão simples. Pela lei de Biot-Savart, talvez seja mais simples de resolver alguns casos mais complicados com geometrias não tão circulares, vamos resumir assim. Beleza. Lá no campo elétrico, a gente tinha gaussiana, né? Então, quando a gente queria calcular o campo elétrico, numa determinada distância, a gente colocava a gaussiana nessa distância e via o quanto a superfície gaussiana englobava de carga. E assim a gente aplicava a lei de Gauss. Aqui a ideia é a mesma, só que a gente vai colocar a curva amperiana. Ok? Então não é uma superfície, é uma curva, então é uma coisa, uma dimensão só. E se a gente quiser calcular a corrente, né, pela lei de Ampère, então a corrente vai ser dada, a corrente que aparece na equação, pelo menos, ela vai ser dada em função das correntes que são envolvidas pela amperiana. E aqui, em especial, a gente tem as questões dos sinais, né? Porque uma corrente, ela pode, ela está num sentido ou no seu sentido contrário.
como eu já expliquei para vocês, dado por esses símbolos de x e pontinho. Então, a gente tem o seguinte, quando o sentido é horário, a gente diz que a corrente é negativa. Se o sentido é anti-horário, ela é positiva. Ok. Então, a gente viu na última aula, não sei se vocês chegaram a ver no Halliday, eu falei que ia fazer, a expressão para o campo de um fio infinito. Ela é dada pela equação de Biot-Savart, ela é possível de ser obtida pela equação de Biot-Savart. Mas um fio infinito é uma boa simetria para se aplicar amperiano, veja. O fio está aqui, essa linha. Aqui a gente desenha uma amperiana circular, porque a gente sabe que o campo formado por um círculo é circular. A experiência nos mostra isso. Então, a gente faz essa amperiana circular, a gente define um raio, que é onde a gente quer calcular, onde queremos calcular este campo magnético. E, bem, se a gente está definindo, se estamos definindo a corrente para cima, então sentido anti-horário. Ok? Então sentido anti-horário de campo. DL também, porque né, a gente define anti-horário como positivo. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Novamente, tal qual lá em elétrica, lá na lei de Gauss, a gente conseguia tirar, estou falando muito no gerúndio, né? Conseguíamos tirar o campo magnético de fora da integral quando o ângulo entre o campo elétrico, lá naquele caso, né, e o vetor área eram sempre paralelos, né? Eles eram sempre paralelos, ou seja, o ângulo 0 graus. A gente conseguia, então, tirar o campo elétrico para fora, porque cosseno de 0 é 1. Mantia-se essa constância em toda a integração. Por isso saía. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Todo ponto de interesse, eu percebo que o campo magnético e o vetor de integração da amperiana, o diferencial de integração, eles são paralelos também. Então, em toda a minha integração, B, produto escalar com dl, vai ser 0 graus. De tal forma que eu já posso passar B para fora. Vai ficar só devido à simetria, tá? Novamente, essa regra aqui ela vale para todos os casos, mesmo quando esses ângulos não são zero ou sempre o mesmo. Mas a gente usa quando tem simetria. Então aqui tinha, legal. Passamos para fora o B. Ficou só a integral do circuito. E bem, isso aqui é um círculo, né? Então eu já sei que é 2πr essa integral. Então fica B 2πr igual a μ 0i. De tal forma que eu passo 2πr dividindo e chego na mesma expressão que a gente passou linhas e linhas fazendo cálculos lá pela lei de Biot-Savart. Quando tem simetria, as equações saem muito fáceis, tá? Mas para isso é importante entender como é que funciona o problema. Cilindro também é uma boa simetria. Se a gente quiser calcular, por exemplo, o campo fora do fio, o que vai acontecer, né? Bem, a gente tem que a corrente que passa nesta amperiana 1, a amperiana maior, é toda a corrente que passa pelo fio. Então, I0 aqui fora, I0, constante, que nunca muda, cosseno sempre 0. A gente encontra, então, a mesma expressão para um fio. Agora, caso queiramos a corrente que passa numa parte do fio. Ok, veja que existe essa coaxialidade aqui da nossa amperiana com o eixo deste fio cilíndrico, mas vocês devem concordar comigo que se a corrente ela é constante em toda a extensão do fio, se passa a mesma corrente em qualquer partezinha deste meu fio, então, obviamente, passa menos corrente dentro dessa amperiana do que da amperiana maior. Agora, quanto menos, né? Existem várias proporções que a gente pode fazer para encontrar o quanto menos aqui. Uma delas é a seguinte. A corrente envolvida, então, vai ser dada pela essa diferença de área, né? A corrente 0, que multiplica πr², o raio que eu tenho interesse aqui, dividido por πr² que é o
o raio da minha seção reta aqui desse cilindro, ok? É um jeito de encontrar. Vocês poderiam fazer isso por integral também, né? Quero saber qual que é a corrente, né? Vocês têm que lembrar que corrente pode ser dado pela densidade de corrente vezes a integral da densidade de corrente vezes a área da seção reta. Então, se a densidade de corrente for homogênea, beleza, coloca um ρ lá de densidade de corrente, tu vai integrar então de 0 até R aqui. De 0 até Rzinho. Só que essa densidade de corrente vai ficar em função de 0. Então você chega na mesma expressão. Dois jeitos de fazer. Igual quando a gente tinha cilindros lá em eletrostática, né? A mesma coisa. A gente encontra uma expressão bem interessante aqui, na verdade um esboço aqui de gráfico bem interessante para a corrente de um cilindro, né, que é o seguinte: a corrente vai aumentando quanto mais eu me aproximo da borda desse cilindro. Afinal de contas, eu estou pegando mais corrente, né? Quanto eu aumento a área, eu estou pegando mais corrente, pois por toda essa área passa cargas. Só que quando eu saio do cilindro, a corrente elétrica ela começa a diminuir inversamente a distância, né? Então ela vai... O campo, desculpa. Tudo que eu falei corrente aqui é campo, tá, pessoal? O campo aumenta porque a corrente aumenta. É um fato do cilindro, é isso que está acontecendo. Só que fora do cilindro não tem mais corrente. Então, o campo vai diminuir. E ele diminui linearmente, né? Inversamente proporcional e linearmente com a distância. Ok? E para solenoides e toroides, eles são também simetrias bem importantes aqui no estudo da lei de Ampère. O que é um solenoide, né? Solenoide ele é o princípio de um indutor, um equipamento eletrônico que vocês vão ver muito aí para frente. Como os solenoides eles são tipo um fiozinho que faz um giro dentro dele mesmo, circular, tipo uma molinha assim, uma molinha de algum condutor. Cada um desses pontinhos aqui é como se eu estivesse cortando essas molinhas no meio. Então eu vejo, né, corrente elétrica aqui vindo na minha direção, corrente elétrica aqui indo na direção da folha. Então, pela regra da mão direita, eu tenho, se eu colocar... se eu olhar para minha mão, olha para a mão de vocês agora. O dedão de vocês, a mão direita, tá? O dedão de vocês vai estar virado então para a direita. Essa é a direção da corrente nesse caso. Na verdade, essa é a direção do campo magnético. E os dedos da mão, os outros dedos, além do dedão, eles dão a ideia da corrente, o sentido que a corrente está passando, tá, pessoal? Então essa é a regra da mão direita. O dedão indica o campo e os dedos da mão indicam o sentido que a corrente está fluindo. Então é o que a gente está realmente observando aqui, né? Os nossos dedos, agora, se vocês estão olhando para a mão direita de vocês, estão em direção ao rosto de vocês. E vocês giram a mão e percebem que vai ocorrer exatamente o que nós estamos vendo aqui nessa figura. Na parte de baixo, a corrente elétrica está entrando na tela ou na folha, onde quer que vocês estejam vendo isso. Na parte de cima, ela está indo em direção ao rosto de vocês. Isso cria, então, um campo magnético dentro do solenoide. Fora do solenoide, idealmente não há campo. Tá? Idealmente não há campo. Então, se a gente quer calcular qual é o campo para um solenoide, nós criamos uma amperiana dessa forma aqui, esse retângulozinho. É um circuito fechado. Amperianas são circuitos fechados, como eu falei para vocês anteriormente. Então, fechamos um circuito aqui. A gente tem essa AB, que está completamente dentro aqui. Temos essas duas que passam por uma parte do nosso solenoide, AD e BC, e de CD passa por fora, então, no campo, né? Então, o que vai acontecer aqui, né, pessoal? A gente aplica a lei de Ampère, então, nesta seçãozinha aqui, neste retângulozinho que a gente observou no nosso problema. Só que o que vai acontecer aqui, né? Tal qual a lei de Gauss, que a gente só vai ter
campo elétrico onde tem carga elétrica, aqui a gente só vai ter campo magnético por onde tem corrente elétrica, né? Então, a gente pode ignorar aqui, por exemplo, essas seções aqui, essas partes do circuito, ignorar algumas dessas expressões aqui, por exemplo, veja o que está acontecendo aqui, né? No circuito, por exemplo, DC, né? No circuito DC, como ele está fora, não tem campo, posso tirar isso daqui da minha integral. Agora, AD e CB, eles são perpendiculares, né? A gente sabe que cosseno de 90 é zero, então eles não vão colaborar aqui para a integral também. De tal forma que vai sobrar só AB. Só a integral de AB vai me dar alguma informação de corrente elétrica no campo. Bem, como eu já sei aqui que neste caso, então B é sempre paralelo ao vetor de direção, sai para fora, integro no comprimento de AB, que de acordo com o enunciado é H, por isso fica BH. Então BH é igual a μ0i. Só que eu não tenho só uma espira, né? Eu tenho N espiras. N sendo toda a extensão desse meu solenoide aqui, né? Cada um desses quadradinhos é um N. Então eu coloco o N para generalizar o tamanho do meu solenoide, encontro então que o campo do solenoide é N μ0i. Escrevendo N, né, em função do comprimento dele. Toroide é a mesma ideia, só que em vez de eu estar num regime reto, né, o toroide é como se fosse um solenoide circular, né? Eu pego as duas pontas do solenoide e encontro elas. Por sinal, o toroide é muito importante na geração de energia por fusão mesmo. Fusão nuclear que se tenta fazer aqui, né, na Terra, porque a gente sabe que tem fusão nuclear nas estrelas, mas na Terra é feito por toroides. Então, o que vai ocorrer? Né? A gente faz amperiana novamente, a amperiana aqui, devido à simetria do toroide, é circular, de tal forma que a gente tem aquela constância de B e vetor dl sempre. Essa parte esquerda da lei de Ampère fica B2πr, ok? E a gente sabe que aqui vai depender também da quantidade de voltinhas. Então, μ0 e N, o N sendo a quantidade de voltinhas que tem nesse nosso toroide. Então é uma expressão aqui bem semelhante à do fio e à do solenoide juntos. Bem, acredito que de lei de Ampère é isso. Aprender bem, vamos fazer alguns exemplos eventualmente.